Olá pessoal, hoje nós vamos falar das vogais tônicas e pré-tônicas orais, dando continuidade à aula passada. Né? A apresentação aqui é feita baseada no livro de Thaís Cristófaro Silva. Então, as vogais tônicas orais, elas têm uma distribuição basicamente homogênea em todas as variedades do português brasileiro. Como nós vimos na aula passada, né? Quais são essas vogais? As vogais tônicas orais. I, U, E, O, E, desculpem, I, U, E, O, A. Então, por exemplo, nós temos aí a palavra trote, não é? Que vai ser pronunciada, essa vogal tônica, O, ela vai ser pronunciada da mesma maneira em todos os dialetos do português brasileiro. Trote. A gente sabe que em determinados dialetos se vai dizer trote. Vai haver variação no segundo segmento, mas no primeiro não vai haver. Então, em posição tônica oral, nós temos O indistintamente. A palavra tipo, não é? Esse I tônico vai ser o mesmo em todos os dialetos, havendo variação na produção do T e do Ch. Tipo e tipo, por exemplo. Nós temos também a palavra mês, né? Esse E vai ser o mesmo em todos os dialetos, havendo variação em outros segmentos, porque há diversas possibilidades de pronúncia de mês. Não é? Nós temos mês, 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 mês. Mas observe que a vogal é a mesma. E aí nós temos a palavra pasta. Esse A vai ser também o mesmo em todos os dialetos, havendo variação nesse S, não é? Que pode ser pronunciado como, pode ser pasta e pasta, por exemplo. E aí, por fim, a gente tem a palavra, como exemplo, a palavra cor. Não é? Esse O vai ser o mesmo em todos os dialetos, havendo variação no segmento consonantal, e a gente sabe que no português a gente pode dizer cor, no português brasileiro, cor ou cor, para algumas variantes da região sudeste, por exemplo, sul também. E agora a gente vai falar um pouquinho das vogais pré-tônicas orais. As vogais I, E, O, U, quando pré-tônicas, são geralmente pronunciadas de maneira idêntica no português brasileiro. Então, a gente tem vital, dedal, modelo, cueca. Então, vejam que essas vogais aí, I, E, O, U, dessas palavras estão em posição pré-tônica e elas são pronunciadas geralmente da mesma maneira. Entretanto, é sempre importante frisar, quando a gente está falando de produção do som, a questão da variação linguística. Porque em alguns dialetos ocorre o seguinte, didal, modelo, dedal, modelo. Né? Então vai haver uma variação bastante importante de ser verificada nesses contextos. Importante também destacar a pronúncia típica do A ortográfico da palavra abacaxi. Né? Em alguns dialetos do Rio de Janeiro, por exemplo, esse abacaxi, esses As de abacaxi vão ser substituídos por uma vogal média baixa, e a gente tem abacaxi, não é? Um A que é reduzido. Então entra em cena, mais uma vez, a importante questão da variação linguística. E agora a gente vai falar um pouco das vogais pré-tônicas orais E, O, que são médias baixas, como a gente já falou. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que elas ocorrem em posição pré-tônica em formas derivadas com os sufixos mente, in, zin, issim, quando o radical do substantivo ou adjetivo apresenta O em posição tônica. Então, por exemplo, a gente tem a palavra séria, não é? A palavra primitiva tem essa vogal média baixa, não é, em posição tônica, séria. Então, a tendência é que as palavras derivadas preservem esse médio baixo, essa vogal média baixa. E a gente tem seriamente, serinha, seriazinha, seríssima. E aí também a gente, dando prosseguimento à ilustração, a gente vê a palavra mole, não é, que é a vogal média baixa também. Então, a gente tem a palavra primitiva
mole, não é? No radical a gente tem esse O, que é médio-baixo, como eu já falei, e aí a gente tem molemente, molinho, molezinho, molíssimo. Entretanto, por conta da presença de certos sufixos, vai também haver a variação. Né? A palavra séria, não é? Que está em posição tônica, esse é médio, que é médio-baixo, está em posição tônica, séria. Séria. Entretanto, a palavra derivada pode ser, além de seriedade, como nós dizemos aqui na região Nordeste, mas também pode ser seriedade, como se produz em regiões sul e sudeste do país especificamente. A gente tem também a palavra mole, não é? Que apresenta aí no seu radical esse O, que é médio-baixo. Entretanto, a gente tem moleza, né? Possibilidade de produzir moleza. Enfim, a gente tem que seríssima e molinho são vogais médias baixas, O, em posição pretônica. Seriedade, moleza ou seriedade, moleza, temos a vogal média alta, O, em posição pretônica. Então, sintetizando, nós temos que palavras derivadas com sufixos mente, in, zin ou isim apresentam a vogal média baixa, EO, em posição pretônica, se o radical apresenta uma vogal média baixa, EO, como acima, como nós acabamos de falar. Há pronúncias como seriedade e moleza, em que EO ocorrem em posição pretônica, que marcam variação dialetal e ocorrem em formas que apresentam sufixos diferentes de mente, in, zin e íssimo. Então, as vogais EO, observação 2. Né? Uma vogal média baixa EO ocorre em posição pretônica quando a vogal tônica é média baixa. Então, vamos tomar como exemplo a palavra perereca, né? A gente tem que o segundo ré, perereca, é a sílaba tônica. Então, a tendência é que as vogais pretônicas sejam também médias baixas. Então, perereca. E a gente tem também outro exemplo, que é a palavra pororoca, não é? O segundo ró, pororoca, o terceiro O, por exemplo, que é o tônico, é uma vogal que é média baixa, e aqui na nossa região a gente pronuncia esses Os pretônicos também como médios baixos. Então fica pororoca, perereca. Entra em cena mais uma vez, entretanto, a questão da variação linguística, porque a gente sabe que alguns dialetos do português brasileiro, a gente vai ter perereca e pororoca, né? Para outros falantes, sempre há uma vogal média alta, não é? Em suma, e, o, em posição pretônica, mesmo que em posição tônica ocorra uma vogal média baixa, e, o. Como eu já falei, perereca, pororoca. Vogais pós-tônicas orais finais. Em posição pós-tônica final, o segmento oral corresponde morfologicamente ao sufixo de gênero. Como a gente vê isso desde o início da educação básica, não é? Por exemplo, esse I final de júri corresponde ao gênero, né? O júri, gota, a gota, esse A final. Mato, né? Esse O final corresponde ao gênero, em substantivos e adjetivos. E a vogal temática nos verbos, não é? Por exemplo, casar, fazer, partir, a gente tem A, E e aí como vogais que indicam aí a vogal temática. A pronúncia de I, E, A, O pós-tônico final depende de variação dialetal ou idioletal. Vamos lembrar o que é idioleto, não é? A gente já falou isso em outras ocasiões, mas só para a gente refrescar a memória. O idioleto é a maneira particular que cada indivíduo tem de produção, de utilização de sua língua, não é? Cada sujeito sofre influências que são distintas durante a sua vida no que diz respeito à língua.
Então, o resultado dessas influências todas é que cada um tem uma maneira peculiar de falar. É a questão da idiosincrasia em relação à produção da língua. Então, isso é que é o idioleto. É a maneira singular, irrepetível, única que cada um de nós tem de pronunciar, no caso da fonética, fonologia, fonética especificamente, os sons da língua. Né? Então, em alguns poucos dialetos ocorrem as vogais I, E, A, O em palavras como júri. Não é? Nós estamos nos referindo à vogal que é postônica, não é essa vogal final. Então, júri, jure, gota, mato. Quem pronuncia assim, essa vogal em posição pós-tônica final, é como se estivesse pronunciando uma vogal tônica. É como se, por exemplo, em júri, a pessoa estivesse pronunciando o I da palavra vi, não é? Vi, que é tônico, é pronunciar a palavra, desculpem, o I final da palavra júri é pronunciado com essa mesma intensidade. Da mesma maneira, jure, verbo, jure, é como se a pessoa estivesse pronunciando o E da palavra ve, não é? E aí, da mesma maneira, a palavra gota, a pessoa pronuncia gota como se estivesse pronunciando o A da palavra vá. E mato, como se estivesse pronunciando o O final da palavra avô. Para a maioria, entretanto, dos falantes, as pós-tônicas finais são diferentes das tônicas e das pretônicas. U, A, I. Né? Então, vai haver, a tendência é que haja a redução dessa vogal final, e a gente tem os exemplos aí no slide. As vogais pós-tônicas orais mediais. Vogais pós-tônicas orais mediais ocorrem entre a vogal tônica e a vogal final das proparoxítonas. Por exemplo, a palavra ótimo. Né? A vogal medial é esse I aí que fica entre a vogal tônica O e a vogal final reduzida O, de ótimo. Então, esse I aí é a vogal pós-tônica medial. Em estilo formal, para a maioria dos dialetos, nós temos I, E, A, O, U em posição pós-tônica medial. No Nordeste, as vogais E, O ocorrem em posição pré-tônica medial em estilo formal. Então, Thaís Cristóforo dividiu aí 2 grupos de falantes para mostrar como é que eles pronunciam um determinado grupo de palavras. Então, nós temos a palavra tráfico, não é, produzida. O pessoal do dialeto 1 pronuncia I, E, A, O, U, e as pessoas do dialeto 2 pronunciam I, E, A, O, U. Então, vamos lá. Na palavra tráfico, né, nós temos que nos 2 grupos não vai haver a variação na produção da pós-tônica medial, né, vai ser o I mesmo. Sôfrego, da mesma maneira, não há variação. Entretanto, quando a gente vai pronunciar a palavra número, vai haver a variação. No dialeto 1, se vai falar número e no 2, número. A palavra sílaba não apresenta variação. A palavra êxodo também não. Já quando a gente tem a palavra pérola, nós temos que há a possibilidade de se pronunciar pérola como pessoal, o grupo do dialeto 1. E, por fim, nós temos a palavra cédula, que não apresenta variação. O U não vai apresentar variação. Por enquanto é só, pessoal. A gente dá continuidade a essas aulas no nosso próximo encontro. Até lá!